igreja, boa noite. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente. Sempre será, nunca deixa de ser. E como o pastor Glauco falou, nós vamos dar sequência à série de exposições em Salmos. Então, os irmãos abram, por favor, Salmo 110. Já temos aqui no telão. E vamos fazer a leitura. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da tua ira, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho, beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Até aqui, vamos ler, vamos orar. Deus, o Senhor é maravilhoso. E é um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio a gente estar na casa do Senhor, poder louvar, poder orarmos junto, ter esse momento de comunhão, adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Deus, nós agradecemos por esse privilégio. De estarmos aqui orando, sabendo que o Senhor está nos ouvindo por causa de Jesus, é um privilégio tremendo, Deus, poder servi-lo. E nós pedimos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor continue falando conosco agora através da exposição da Tua Palavra e que o Senhor abra o nosso entendimento para que venhamos compreender o que foi dito, Deus. E não só entender, compreender, mas aplique essas verdades em nossas vidas, para que nós possamos servi-lo melhor, para que nós possamos, Deus, fugir das doutrinas erradas, para que nós possamos adorar ao Senhor da maneira que é a maneira correta, a maneira que o Senhor é digno, Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salmo 110, Jesus, nosso Rei e sacerdote e juiz das nações. Esse salmo ele vai falar sobre uma expectativa que o rei Davi tinha. E a expectativa ela faz parte da vida do ser humano. Todos nós temos expectativas, todos nós ansiamos por algo, todos nós esperamos por algo. Um exemplo de expectativa na vida de um ser humano é no nascimento do primeiro filho. O homem fica ansioso por aquele momento. A mulher, então, nem se diga, 9 meses, mais que 9 meses, ansiando, conversando com a criança, esperando o momento do nascimento. Nós costumamos brincar com os homens, falando, olha, sua ficha só cai quando você vê a criança. Você sabe que você é pai. A mãe não, a mãe já está sentindo, já tem aquele envolvimento todo. O pai, por mais que ele converse, por mais que ele participe, a ficha dele só cai quando ele vê o rostinho da criança lá e fala, nó, eu sou pai mesmo. Tem outro ser que depende de mim. Ou então uma expectativa que os jovens têm na faculdade. O que eu vou fazer? Eu vou mudar agora do colegial, vou fazer um curso superior. Como que vai ser? Não, eu vou fazer um estágio. Como que vai ser no estágio? Como será? Como será meu chefe? Como será que eu vou organizar? O casamento? Que expectativa maior que não tem diante de um casamento, hein, Natan e Belinha? Tanta coisa para arrumar, tanta ansiedade no coração. A expectativa ela faz parte da vida do ser humano. E é importante a gente ter isso. E o salmista aqui, o rei Davi, ele vai tratar justamente de uma expectativa muito maior do que todas essas. Uma expectativa que o povo de Israel e todos nós deveríamos ter, que é a expectativa de um rei poderoso que viria, de um rei que também seria sacerdote, que viria, de um reinado que teria características infinitamente superiores ao reinado do próprio rei Davi. Ele está falando da expectativa aqui da vinda do nosso rei Jesus Cristo. E quão importante é a gente ter essa expectativa, essa esperança, essa convicção. O pastor Glauco acabou de nos orientar para dizermos Maranata, ora vem Senhor Jesus. E isso é importante, porque quando nós deixamos de falar Maranata de todo o coração, nós começamos a gostar muito dessa vida terrena. Quando nós deixamos de ansiar pela vinda do nosso Messias, nosso Salvador Jesus Cristo,
nós começamos a gostar muito daquilo que nós temos desfrutado aqui. Então nós precisamos sim ter a expectativa correta, nossos olhos fitos na eternidade, na vida eterna, para que nós possamos servi-lo a Deus com intensidade, para que nós possamos buscá-lo da maneira correta. O Salmo 110, ele trata sobre essa esperança, essa espera que o rei Davi ele está profetizando sobre a ascensão, sobre a vinda de um rei superior a ele mesmo, e esse rei ele iria governar as nações de forma soberana, e ele seria o sacerdote supremo, e esse rei também ele virá como um juiz que vai julgar severamente os seus inimigos. Essa é a expectativa e esperança que a igreja tem que ter. O Salmo 110 é um texto, é um cântico de 7 versos apenas, mas foi o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Dezenas de vezes ele foi citado, o Senhor Jesus citou, o autor Atos faz menção a esse texto. Os apóstolos, o autor da carta aos Hebreus, quando ele vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, a superioridade do sacerdócio de Cristo, nós vamos ver isso hoje, ele vai fazer citações a esse texto, e é muito importante a gente poder compreender o que está sendo dito aqui, é muito importante a gente compreender quem é esse rei, como ele governa, porque esse rei também é sacerdote, e como esse rei vai vir para julgar as nações na sua segunda vinda, meus irmãos. E aí, o esboço da exposição, eu já disse, do verso 1 ao 3, nós vamos ver que esse rei é um rei governante, é um governante que vai reinar de forma poderosa. Nós vamos ver no verso 4 que esse rei não é só rei, mas ele tem mais um ofício, que é o sacerdócio, ele é o supremo sacerdote, o sumo sacerdote, nós vamos explicar o que isso significa. E depois, para terminar, nós vamos ver do verso 5 ao verso 7, que esse rei ele vai vir também como um supremo juiz, que vai julgar com severidade todos os seus inimigos, todas as nações. E para começar, meus irmãos, vamos ler o verso 1. O rei Davi diz da seguinte forma, lembrando que é um salmo profético, o rei Davi está profetizando. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Quantos senhores tem aqui? 2, não é? O Senhor disse ao meu Senhor. O primeiro Senhor é o tetagrama, a forma hebraica de escrever Deus, Deus Pai. O Yahvé disse ao meu Adom, que é o Deus Pai disse a Adom, que poderia ser rei ou mestre, tanto uma designação para um homem ou então também para uma divindade. E no contexto aqui, o rei Davi falando meu Senhor, nós vimos que é uma designação para a divindade. Então, o que o rei Davi está falando? O Senhor Yahvé, Deus Pai, disse para o Senhor Adom, Deus Filho, assenta-se à minha direita, que eu vou colocar todos os seus inimigos, vou fazer deles um estrado para os teus pés. O que significa isso, meus irmãos? Está falando da entronização de Cristo. Quem que é o Senhor aqui que vai sentar à direita de Deus? Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, ele vai citar esse texto em Mateus 22, no 41, 46, no episódio que os fariseus estão lá indagando, fazendo perguntas para ele. Ele está ensinando as pessoas, os fariseus chegam, qual que é o maior mandamento? Ele fala, o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu entendimento, todo o seu coração, todas as suas forças. E o Senhor Jesus dá uma sinuca de bico nos fariseus. E ele faz uma pergunta para os fariseus, olha aqui, para vocês, quem que é o Cristo? De quem que o Cristo é filho? Os fariseus lembraram, olha, ele é filho do rei Davi. E Jesus fala, mas como que ele sendo filho do rei Davi? O próprio rei Davi disse, aí ele cita, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita. Os fariseus não sabiam responder. Como que o Senhor era filho de Davi? Como que Davi ia chamar o seu filho de Senhor? Eles não tinham a compreensão que nós temos hoje. Como que nós explicamos que Jesus ele era tanto filho como Senhor de Davi? Através de uma doutrina central na fé cristã, que é a divindade e a humanidade de Cristo. Cristo ele era 100% Deus, ele é 100% homem.
Cristo sendo 100% Deus, ele era senhor de Davi, correto? E Cristo sendo 100% homem, ele também era filho, ele descendia da linhagem de Davi. Mas os sacerdotes, os fariseus, eles não tinham essa compreensão, eles ficaram de bico calado. Foi uma sinuca de bico, eles não sabiam mais o que responder, e Jesus continuou ensinando. O que significa sentar à direita, meus irmãos? É uma posição de autoridade, domínio que Jesus tem sobre todas as coisas. O Senhor Jesus, ele é o Rei soberano. E o apóstolo Paulo, ele cita esse texto também. Em 1 Coríntios 15, 24, o apóstolo Paulo diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, aí ele cita, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo do teu pé. O último inimigo a ser destruído é a morte. E o que o apóstolo Paulo nos ensina que é importante para a gente saber em que momento que Jesus foi entronizado? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai dizer, em 1 Coríntios, a ordem do plano perfeito de Deus, o plano da redenção, da salvação do homem. Quando que Jesus é entronizado? Ele é entronizado quando ele ressuscita. Quando ele é assunto aos céus, ele se assenta à direita de Deus Pai. E Deus Pai entrega o reino para o seu Filho Jesus, e então ele começa a administrar esse reino. Ele começa colocando todos os inimigos debaixo dos pés dele, o pecado, Satanás, os demônios, porque a gente precisa lembrar da questão da salvação, a questão do pecado, tem 3 partes. Nós fomos salvos, todos nós, aqueles que creem em Cristo, foram salvos da culpa. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não tem mais culpa pelo pecado. Cristo levou na cruz. Todos nós fomos salvos do poder do pecado. Antes nós éramos escravos do mundo, da nossa natureza, do diabo, mas Deus interveio, Ele nos salvou, então você consegue vencer o pecado por causa do Espírito Santo. O poder do pecado não tem mais esse poder de te escravizar. Mas nós ainda temos a presença do pecado, nós ainda somos tentados. Até o Senhor Jesus retornar, nós vamos ter que lutar contra isso. Então o Senhor Jesus, ele está reinando, seu reino foi instaurado, ele foi entronizado sobre todo o principado, ele está administrando esse reino, ele está reunindo a sua igreja através da pregação do Evangelho. A gente vê o povo de Deus se reunindo, cada vez mais pessoas, mesmo mediante toda a oposição que a gente vê, perseguição, leis contrárias, morte, mas a gente vê a igreja de Cristo, ela prosperando, ela crescendo. E a segunda parte nesse cronograma da redenção é quando o Senhor Jesus, ele vai o quê? Ele vai vir para julgar. O Senhor Jesus vai retornar, amém? Ele vai retornar para destruir todos os seus inimigos. Ele vai retornar para dar fim de uma vez por todas em Satanás, onde que ele vai pegar e com o poder da tua palavra, ele vai lançar Satanás no lago de fogo, que o apóstolo João diz em Apocalipse 20. E ele vai então inaugurar o inferno. E aqui um parênteses, muitas pessoas acham que Satanás está no inferno com um tridente lá, que ele é o maioral, que ele é o xerife do inferno, que ele faz o que ele quiser. Não, meus irmãos. O inferno vai ser inaugurado quando o Senhor Jesus retornar e ele vai lançar Satanás no lago de fogo. E outra coisa, quem que é o soberano no inferno não é Satanás e jamais será. Lá é o lugar de castigo que ele vai sofrer. Quem é o soberano no inferno é Deus. Quem manda em todas as coisas é Deus, no inferno, no céu, em todas as galáxias que ainda tem para descobrir. O único soberano é Deus. O inferno é um lugar de castigo que Satanás terá. Então, Jesus, ele está administrando no reino, ele vai vir a segunda etapa no cronograma, ele vai julgar todos os seus inimigos, vai destruir todos os seus inimigos, vai colocar Satanás num lago de fogo. E a terceira etapa, Jesus, ele vai ressuscitar todas as pessoas. Num piscar de olhos, ele vai ressuscitar os crentes para a vida eterna e aqueles que não têm para condenação eterna. E neste momento nós vamos entrar nos novos céus e nova terra, que o apóstolo João vai dizer em Apocalipse 21. O gozo eterno, vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vocês. Glória a Deus por isso. E nesse momento que Jesus ele vai ressuscitar todas as pessoas, ele vai vencer o último inimigo. Qual que é o último inimigo? A morte. Meus irmãos,
nós ainda sofremos com o aguilhão, com a prisão da morte. Se o Senhor Jesus não voltar, todos nós vamos morrer, você vai morrer, eu vou morrer. Isso ainda nos aprisiona, mas quando ele voltar, ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte vai ser extinta, não terá. O último inimigo aqui vai ser vencido. Então, depois que tudo estiver debaixo dos pés de Jesus, os seus inimigos vencidos, o diabo vencido, a morte vencida, Jesus ele chega para Deus Pai e fala: Pai, está aqui. Eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Seja tudo em todos. Então, o objetivo do plano perfeito de Deus da redenção será atingido. Qual que é? Deus, ele ser honrado, ser glorificado, ele ser bendito, não somente pela sua justiça e pela sua santidade, mas também pela sua misericórdia e pelo seu amor. Esse é o plano perfeito. Tudo certinho. Meus irmãos, mas até o Senhor Jesus retornar, nós vimos aqui que temos inimigos, correto? E os inimigos, eles são ferozes. Diabo, o Satanás, ele sabe que os dias são contados, então cada vez ele intensifica mais a sua perseguição contra a igreja. Mas nós sabemos que nós temos um rei soberano, que é Cristo Jesus, e ele tem poder. No verso 2, nós vemos o rei Davi dizendo: o Senhor estenderá o seu cetro. Cetro é uma figura, um objeto aqui de autoridade. E aqui o rei Davi está dizendo a mesma coisa: olha, o Senhor estenderá o seu cetro, ou seja, esse rei que vai vir soberano, ele terá autoridade, mas aqui ele pega uma dimensão diferente, onde que ele vai focar na ampliação desse reino. Ele vai falar: e o Senhor estenderá esse cetro desde Sião. Aí a gente aqui pode acrescentar até os confins da terra. Por quê? O que ele está dizendo? Olha, a autoridade de Jesus é tamanha. Ele é o rei soberano que, mesmo diante de tanta oposição, mesmo diante de tantos inimigos, a igreja vai crescer, os seus súditos vão vir, as pessoas serão salvas. E a gente vê isso na história da igreja. Quanto mais bate, mais ela cresce. A gente vê desde o primeiro século os apóstolos sendo martirizados, nós vimos desde o início os pais da igreja sendo martirizados, nós vemos a perseguição antes, durante. Vamos ver ela se intensificando no futuro, mas a gente vê o reino soberano de Jesus, ele prosperando e crescendo, meus irmãos. Essa autoridade que o nosso Senhor, que o nosso Rei tem. E o próprio Senhor Jesus, quando ele vai dar a grande comissão, ele vai dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas, batizando, ensinando. Mas no verso antes de falar isso, antes de dar essa ordem, o que o Senhor Jesus fala? Pois foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e pregue. Qual que é a autoridade do Senhor Jesus? Toda autoridade nos céus, na terra, na galáxia, no universo todo. Esse é o rei soberano que nós servimos. Isso que o rei Davi está falando, do poder desse rei. O reino se estenderá desde Sião. E aqui é uma forma que o rei Davi lhe anima os nossos corações, porque mesmo diante de preocupações, quem aqui nunca não fica preocupado? Não, e se lei tal for aprovada? E se o Congresso aprovar isso contra a igreja? E se a perseguição se intensificar? O que vai ser dos meus filhos? O que será da igreja do Senhor? Meus irmãos, nós temos aqui a garantia que o cetro de poder de Cristo, ele se estenderá desde Sião, ou seja, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de morte, mesmo diante de afronta, mesmo diante de prisões, o reino de Cristo vai crescer. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós vimos aqui, nós vimos no Salmo 2 que Deus ele vê essa rebeldia dos homens contra ele e Deus ele ri. Por quê? É inútil um homem, pó, criatura, ele se rebelar e querer brigar contra o Criador Todo-Poderoso. Nós vimos aqui que o cetro dele, de poder e autoridade dele, se estenderá desde Sião para toda a terra. Que Deus, o próprio Deus, vai colocar os seus inimigos debaixo de seus pés. Mas lembrando de novo, isso vai ocorrer quando o Senhor Jesus retornar. Até lá, vai intensificar essa perseguição. Mas isso não impede do povo de Cristo crescer e vir até ele, como nós vimos no verso 3. No verso 3, o rei Davi está falando, lembra que o contexto é um rei, e o rei ele tem súditos, ele tem servos. É um contexto de um rei aqui indo para a batalha para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés.
E o rei Davi escreve: quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Qual que é o povo que vai se apresentar voluntariamente para esse rei? A igreja, você, eu, nós somos o povo. Nós somos o súdito desse rei, que quando ele convocar, nós vamos, mas nós não vamos obrigado, nós não vamos por medo, nós vamos voluntariamente, espontaneamente, com alegria, em gratidão à obra, tão grande obra de salvação que ele fez por nós. Glória a Deus por isso. E o salmista Davi vai dizer, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os seus jovens virão como orvalho. Ele está falando aqui como alguém que se maravilha. Você já viu o orvalho? A gente não vê, mas a gente vê a terra toda úmida pelo orvalho de manhã. E o rei Davi está comparando como alguém que fica maravilhado em ver a terra úmida pelo orvalho. Ele está comparando a pessoa ficando maravilhada em ver a igreja de Cristo crescendo mesmo diante dessas perseguições. O teu povo virá. Quando o rei Jesus convocar, a igreja virá de forma voluntária, sem ser obrigada. Ela será como orvalho que umedece toda a terra. A gente não vê, mas a gente vê o seu efeito em toda a terra. E a gente vê toda a terra, cristãos, servos, súditos desse rei. Quanto mais o tempo vai passando, a gente vê, até em lugares inóspitos, lugares hostis. Você fala, não, nesse lugar não tem crente nenhum. Lá tem alguém que o Senhor Jesus está cuidando, que o Senhor Jesus trouxe ele. E Deus, o próprio Senhor, faz essa pessoa perseverar. É só pegar a igreja perseguida. É só entrar no Portas Abertas, que às vezes não é a nossa realidade, mas entra no Portas Abertas, nós vemos, diante dos nossos olhos, vídeo ou então texto, pessoas que mesmo diante da perseguição, mesmo diante da afronta, mesmo diante do cerceamento da informação da Bíblia, essas pessoas vêm a Deus. Essas pessoas, elas reconhecem um verdadeiro rei, e o próprio Senhor Jesus as mantém perseverando na fé, até mesmo diante da morte. Isso é maravilhoso, como orvalho aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O pastor Charles Spurgeon, sobre esse verso, ele diz da seguinte maneira: em consequência do envio do poder do Evangelho, os convertidos virão em grande número para o rei e sacerdote Jesus. Convertidos esses são o seu povo. E quando o seu poder é revelado, eles se apressam com alegria para reconhecer o seu domínio, respondendo ao chamado do Evangelho com espontaneidade e alegria, como orvalho pela manhã. Basta que o Evangelho seja pregado com unção divina, e os eleitos do Senhor respondem a ele, como exércitos no dia da expensão, eles vêm, enfileirados pela graça em uniformes brilhantes de santidade. A igreja, ela vem ao rei, ao chamado do rei, com alegria. E aqui, como uma forma de aplicação para essa primeira parte da pregação, onde nós vimos o quê? O Senhor disse ao meu Senhor, nós estamos vendo aqui que Davi está profetizando que virá um rei soberano que vai conduzir, vai governar tudo da sua maneira. Como que nós temos vivido esse momento? Como que nós temos vivido esse verso 3? Nós somos a igreja. Nós somos o súdito desse rei. Esse rei é soberano, amém? E nós temos vivido dessa maneira? Realmente ele tem sido soberano? Porque soberano é aquele que faz o que quer, da maneira que quer, quando ele quiser. Será que Jesus ele tem sido realmente o rei soberano sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro, o nosso planejamento? Ele tem sido o rei soberano, ou de vez em quando a gente quer pegar esse reinado aí e dar uma fugida? Meus irmãos, é muito bonito a gente falar, Jesus, o Senhor é rei soberano, eu te sirvo, mas na prática, será que realmente ele tem sido o rei soberano? Será que na prática realmente nós temos atendido o seu chamado de forma espontânea, com alegria? Ou muitos fazem isso como uma forma de troca de barganha? Deus, eu vou na igreja, mas o Senhor faz isso no meu casamento. Deus, eu vou na igreja, mas só que o Senhor tem que fazer isso na minha empresa. Deus, eu vou servir o Senhor, mas o Senhor tem que me dar uma promoção no serviço. Deus, olha, eu estou orando muito aqui, o que está acontecendo? Eu não estou prosperando. Não, a gente não serve a Deus, a Cristo, pelo que Ele pode nos dar, porque Ele já nos deu
de mais precioso que ele tinha, que era Jesus Cristo. A gente serve a Deus em gratidão, e a eternidade toda será pouca para a gente agradecer Ele pelo sacrifício na cruz. E quando a gente entende que a gente serve a Deus por gratidão, que o melhor de Deus já veio, não está por vir, já veio, que é Cristo, mesmo diante das adversidades, nós conseguimos agradecer a Deus e glorificar. Porque nós sabemos que Ele já deu o melhor. A prova de amor de Deus foi a cruz, Jesus no Calvário. Independente de situações difíceis, nós já temos a prova que Ele nos ama, e isso nos fortalece nos momentos difíceis. Meus irmãos, como nós temos servido a esse Deus? Ele tem controlado nossas escolhas? Ou temos sido rebeldes? Tem muito soldado que na hora da guerra, ele foge. Será que nós temos fugido na hora da guerra? Será que nós temos fugido nesse momento que é aquele momento definitivo que realmente mostra se Deus ele está governando a nossa vida ou não? Se nós realmente somos súditos de Jesus Cristo? Se temos sido rebeldes, que nós possamos arrepender enquanto esse rei ainda tem paciência. Porque esse rei ele vai vir não mais como um cordeiro, ele vai vir como leão da tribo de Judá para julgar os ímpios. E ai daquele que não tiver suas vestes aqui de santidade, suas vestes lavadas no sangue que ele derramou na cruz para pagar pelos nossos pecados. É uma reflexão e já uma aplicação desse primeiro momento. Será que realmente esse rei soberano tem reinado soberanamente em nossa vida? E aqui, para entrarmos no verso 4, nós vamos ver que esse rei soberano, que o rei Davi vai profetizar, ele também tem um outro ofício, que é o ofício de sacerdócio, o ofício de sumo sacerdote. No verso 4, o rei Davi diz da seguinte maneira: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura emblemática na Bíblia. Melquisedeque, ele aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Agora, deu para entender alguma coisa? Da ordem de Melquisedeque, aparece nesse momento. E ele aparece lá em Gênesis 14, no verso 18 ao verso 20. Os irmãos estão lembrados aqui de Abraão. Deus falou com ele: ó, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra distante, eu vou fazer de ti uma grande nação, e em ti todas as nações serão benditas. Abraão foi. E ele foi com seu sobrinho Ló. Só que ele prosperou muito, muitos animais, muitos empregados, e com o tempo começou a ter atrito entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão. E o que ele falou? Ele chamou seu sobrinho e falou: ô Ló, vem cá, está dando muita briga aí, é melhor a gente separar. Olha isso, olha aí, que lugar você quer? Escolhe o lugar que você quiser, que eu vou para o sentido oposto. Ló, ele olha para uma região bonita, verde, e ele fala: ó, eu vou para lá, e esse lugar chama Sodoma, a região de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para outra região. E com o passar do tempo, tinham outros reis de cidades circunvizinhas, e naquela época, qualquer líder da cidade era um rei, o prefeito. Eram prefeitos, cada cidade tinha o seu prefeito, que era chamado de rei. Esses outros reis, eles invadiram a região de Sodoma e Gomorra e levaram prisioneiros, saquearam, levaram como escravos, levaram os bens de Ló, levaram suas mulheres, todo mundo. E um conseguiu escapar, chegou para Abraão e falou: Abraão, Ló foi capturado aqui. O que ele fez? Ele reuniu 318 homens, por isso tem algumas igrejas aí que fazem a reunião dos 318, pegando isso daí. Ele reuniu 318 homens de guerra e foi lá para poder resgatar o seu sobrinho. E ele matou esses outros reis e conseguiu resgatar, e nisso ele trouxe os despojos da guerra. O que é despojo de guerra? Naquele tempo era comum, quando você vencia o seu inimigo, você pegava tudo dele, arma, roupa, ouro. Você venceu ele, você pegava tudo dele e trazia para você. Era um despojo de guerra. E Abraão está vindo, quem que aparece no verso 18? O rei de Salém, chamado Melquisedeque. E ele fala: Abraão, bendito és tu, porque Deus te deu a vitória. Bendito és Deus, por causa que Ele te abençoou. E Abraão, então, ele dá o dízimo de todos os despojos, tudo aquele arma, ouro, roupa, tudo que ele tinha pego, ele dá o dízimo, dá 10% para esse rei de Salém.
E é interessante a gente notar que o dízimo, muitas pessoas falam que ele veio da lei, mas a gente vê o patriarca Abraão dando o dízimo antes de ser instaurado a lei, antes de ser instaurado o tribo dos levitas. Ele já deu o dízimo aqui. E é isso que a gente tem. Melquisedeque some. A gente não sabe quando que ele chegou, a gente não sabe para onde que ele foi. E aqui o rei Davi, com uma forma profética, ele está falando, olha, o Senhor jurou, tu és sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. E para a gente entender isso, a gente precisa saber o que é sacerdote. A gente precisa entender o sistema dos sacerdotes no Antigo Testamento. Um grande problema de todas as religiões é que o homem, ele sempre buscou uma forma de chegar ao ser divino. Todas as religiões, elas têm essa dificuldade em relação à mediação. Como que a gente vai chegar a Deus? O homem sabe que ele não pode chegar a Deus de qualquer forma, que precisa de algo, de alguma outra pessoa fazendo essa intermediação. Todas as religiões têm algum sistema de sacrifício. A gente vê sacrifício de animais, para poder aplacar a ira do seu ser divino. A gente vê algumas têm até sacrifícios humanos, para poder obter algum favor. A gente vê isso em filmes. Pessoas sendo jogadas no vulcão, pessoas sendo mortas para poder aquela turma ir para a guerra e o Deus dela ser favorável a ela. E Deus, quando ele se revelou para Israel e instituiu a lei, Deus ele instituiu o sistema de sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram os descendentes de Levi. Quem que era Levi? Era um dos 12 filhos lá de Jacó. E Deus separou, olha Moisés, quando eles estavam fazendo a divisão lá, Deus separou e falou, olha, os descendentes de Levi, eles vão ficar responsáveis pelo tabernáculo. Eles vão cuidar do sacrifício, eles vão matar os animais, eles vão depois limpar toda aquela sujeira que tinha, eles que vão ser os intermediadores, os mediadores entre o homem e Deus, os homens vão trazer os animais para ele, eles que vão pedir perdão para Deus. Essa era a forma de mediação de Deus com os homens no Antigo Testamento. Tinham sacerdotes, que eram os líderes espirituais, que faziam a mediação. Se eu pequei e queria ser perdoado, eu ia até um sacerdote, levava um animal, e ele sacrificava esse animal em meu nome para que Deus me perdoasse. Ele era o meu mediador. E entre os sacerdotes, tinha um sumo sacerdote. Quem que era o sumo sacerdote? Uma vez por ano, eles faziam um rodízio entre os sacerdotes, escolhia um que seria o sumo sacerdote, que teria um dever e um privilégio muito distinto, que ele entraria num lugar que ninguém mais entrava, que era no Santo dos Santos. Era um lugar que era separado por um véu dentro do tabernáculo, ninguém podia entrar, e lá tinha a Arca da Aliança, tinha as tábuas da lei, a Arca da Aliança tinha uma tampa de ouro batido que chamava de propiciatório. Essa tampa tinha 2 querubins olhando um de frente para o outro, e ela simbolizava a presença de Deus. E uma vez por ano tinha um dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era o dia que o sumo sacerdote, somente ele pegava um cabrito de 1 ano sem defeito, matava esse cabrito, pegava o sangue desse cabrito, chegava dentro do Santo dos Santos e aspergia esse sangue na tampa do propiciatório, fazendo com que Deus se tornasse propício, favorável, que é o significado, para o povo, perdoando os seus pecados. Isso que era o sistema de sacerdote. Era a forma que o povo tinha a mediação com Deus. E o rei Davi está dizendo aqui, olha, virá um rei soberano, e o Senhor Deus jurou, tu és sacerdote para sempre. Mas ele fala, o Senhor não será sacerdote da ordem dos levitas, porque somente quem descendia de levita que poderia ser um sacerdote. Tanto que a lei judaica, outra questão que também, a lei judaica não permitia que alguém ele exercesse o ofício de rei e o ofício de sacerdote ao mesmo tempo. O Senhor Jesus ele não poderia ser sacerdote enquanto homem, porque ele vinha de qual tribo? Leão da tribo de Judá. E para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Não tinha escolha. Se eu nasci na tribo de Levi, quando eu fizesse 30 anos, é igual o serviço militar obrigatório. Eu tinha que largar tudo e ir servir no templo até minha morte. Ah, eu não quero. Você é filho de Levi, você vai ser um levita, você vai servir no tabernáculo. Por isso que hoje muitos jovens, quando eles estão tocando, eles falam assim, o que você é? Eu sou um levita, eu toco. É muito mais. O tocar é uma coisa dentre todas as atribuições que os sacerdotes, os levitas tinham. Mas o que Davi está falando quando ele fala que Jesus ele será sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque? Vamos abrir em Hebreus?
O autor de Hebreus, ele vai interpretar esse texto. O autor de Hebreus, ele está pregando, ele está ensinando lá judeus que tinham virado cristãos, que tinham convertido ao cristianismo, e eles estavam sofrendo um assédio de outros judeus para voltarem a rituais judaicos, sacrifícios, dieta judaica, cerimônias, e ele vai pegar esse encontro de Abraão com Melquisedeque e ele vai interpretar e vai mostrar para os judeus, está falando que, olha, vocês estão querendo voltar para a antiga aliança, para a ordem dos levitas? Não, eu vou mostrar para vocês que tem um superior. Pega a Bíblia de vocês aí, na própria Bíblia de vocês, que era o Antigo Testamento, o autor de Hebreus vai mostrar para eles que o sacerdócio de Cristo é superior. Vamos ler Hebreus 7. Do 1 ao 3, 1 ao 4, o autor de Hebreus ele vai relatar esse encontro. E ele vai interpretar, ele interpreta aqui até o nome, o que significa. Ele vai dizer, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esse voltava, depois de derrotar os reis, o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa, ele já está começando a interpretar aqui, Melquisedeque significa rei de justiça. E esse Melquisedeque, ele era rei de Salém. E Salém significa paz. Então, era um rei de justiça e um rei de paz. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, Miqueias, Jeremias, os profetas falavam que o reino de Cristo seria um reino de justiça e um reino de paz. E é interessante a gente notar aqui também que a cidade de Salém, ela é a Jerusalém do rei Davi. Tem estudos, aquele arqueólogo que é conhecido, Rodrigo, ele tem um vídeo no YouTube que ele está debaixo de Jerusalém, em escavações, que ele consegue ver regiões que muito provavelmente era Salém. Porque quem foi Melquisedeque? Uns falam que era anjo, que era o Espírito, que era Cristo. Não, meus irmãos, Melquisedeque ele era um homem, um descendente de Noé. E ele era um homem que, mesmo diante daquele paganismo todo, ele era um homem que servia o Deus Altíssimo. Porque aqui vai falar que ele servia ao Deus Altíssimo. Ele era rei de Salém, ele era o líder civil, e ele também era o sacerdote do rei Altíssimo, ou seja, ele cuidava daquele povo, ele também ensinava sobre esse rei, esse Deus verdadeiro. Tanto que Abraão, quando o encontra, Abraão viu nele alguém que também servia o seu Deus, senão Abraão não ia deixar ele abençoar ele. E o autor de Hebreus, ele consegue interpretar isso. Ele vai falar, olha, o seu nome significa rei de justiça e rei de Salém, que significa rei de paz. Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia, sem princípios de dia, nem fim de vida. Feito semelhante a quem? O Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Ele está falando aqui, olha, Melquisedeque, ele é um tipo, ele é uma figura, é um homem que representa Cristo Jesus aqui. Da mesma forma que Melquisedeque ele era rei de Salém e ele era o sacerdote, aquele que ensinava o povo sobre o Deus verdadeiro, Jesus Cristo ele também é rei e ele também é sacerdote. E ele é um sacerdote superior, porque Jesus Cristo ele vai dizer que ele não tem pai nem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, ele é eterno. Os sacerdotes levitas, eles por mais que eles queriam, eles morriam. Imagina, isso aqui é um cântico, era cantado no tabernáculo. Imagina os sacerdotes cantando sobre esse sacerdote que iria vir para sempre. A gente acabou de enterrar o Zezinho semana passada. Quem que é esse sacerdote que vai vir para sempre? Quem será esse sacerdote, esse sumo sacerdote aqui que essa canção está falando? O autor de Hebreus, ele interpreta e fala, olha, isso daqui é um tipo de Cristo. Esse que vai vir sacerdote para sempre é Jesus Cristo. Ele não é da ordem dos levitas, ele é da ordem que antecede os levitas, antes mesmo do patriarca Abraão, ele é da ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, ele não dependia de genealogia. Jesus Cristo, ele não dependia de ter nascido de Levi, porque ele vem antes. Aqui nós aprendemos que a mediação com Deus, ela sempre foi através de Jesus, muito antes de sacrifício de animais, muito antes dos levitas, muito antes dos sacerdotes, nós já vimos aqui Jesus sendo representado. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O autor de Hebreus, ele vai dizer, no 4, considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão, que os judeus eles veneram, lhe deu o dízimo dos despojos. E ele continua dizendo no verso, pula para o 17, por favor, senão a gente vai ler tudo.
Ele continua dizendo no verso 17, pois sobre ele é afirmado, está falando sobre Jesus, tu és sacerdote para sempre, citando o Salmo 4, o de 110:4, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele está falando, a ordenança anterior é revogada. O quê? O sistema sacrificial dos levitas é revogado porque ela era fraco e inútil. E ele vai explicar por que ela era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Os sacerdotes, eles eram homens pecadores, assim como aqueles que eles pediam perdão pelos pecados. E aquele sistema sacrificial não era eficaz para poder tirar o pecado daquela nação para sempre. Toda vez tinha que matar animal, todo ano tinha que fazer expiação, ou seja, é inútil. Ano após ano tem que fazer isso. E ele continua dizendo no 20, isso não aconteceu sem juramento, outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Aqui o autor de Hebreus está falando, olha, sabe quem que é esse rei profeta que será sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque? Sabe quem que é esse, judeus? É Jesus. Eu estou usando a própria lei, o Antigo Testamento de vocês, para mostrar para vocês, está escrito aqui, ó, ele é Jesus, ele veio. E ele continua dizendo que o sacerdócio de Cristo é eterno no 23. Ora, aqueles sacerdotes, tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive para sempre, intercede por eles. Glória a Deus por isso. O sacerdócio de Cristo é superior. Não precisaria mais ficar matando animais, não precisaria mais de sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, para intermediar, porque Jesus, ele rasgou o véu de cima a baixo. Lembra quando ele morreu na cruz? O véu rasgou de cima a baixo. E nós, por causa do sacrifício de Jesus, temos acesso ao Santo dos Santos. Isso que o autor de Hebreus está falando, meus irmãos. Jesus, ele é o sacerdote superior a todos os outros, porque ele fez o seu sacrifício apenas uma vez, quando ele morreu na cruz, e isso foi capaz de perdoar o pecado de todo mundo. O sangue de Jesus foi derramado em nosso lugar. Ele é o sacrifício eficaz. Ele é o sacerdote que é o mediador entre nós e Deus. Maria não é medianeira, Papa não é medianeiro, santo nenhum é medianeiro, padre não é medianeiro, pastor não é medianeiro. O único caminho para a salvação chama Jesus Cristo. E glória a Deus por isso que nós temos livre acesso ao Pai. Glória a Deus por isso, que nós oramos com a convicção que Deus está nos ouvindo, não porque sermos bons, mas porque o sacrifício perfeito foi derramado naquela cruz. Meus irmãos, nós somos pecadores, nós pecamos constantemente, e nós transgredimos a lei de Deus. E quanto maior é o transgressor, maior tem que ser aquele que o defende, correto? Se chega um criminoso violento que fez toda a atrocidade, o que é que vai falar? Olha, você precisa de um advogado bom. Você não vai ser qualquer advogado, não. Tem que ser um cara que entende, tem que ser um cara que tem experiência. Quando o aluno é ruim, qualquer professor vai conseguir ajudar? Não, tem que ser um professor gabaritado, um professor dedicado, um ótimo professor. Quanto pior é o aluno, melhor tem que ser o professor. Quanto pior é o transgressor, melhor tem que ser aquele que o defende. E aqui o autor de Hebreus vai falar que Cristo ele satisfez as nossas necessidades no verso 26. Ele vai dizer, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício todo dia. Primeiro por seus pecados, depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu o sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho, perfeito para sempre. Glória a Deus, nós temos um advogado, nós temos um mediador. Calvino fala que quão importante é nós entendermos isso, que o mesmo Deus que nos chama a servi-lo é o mesmo Deus que nos deu um advogado, nos deu um mediador capaz. Meus irmãos, Agostinho pregando esse texto, ele fala que Davi ele tinha em Jesus não só um rei, mas tinha em Jesus também um sacerdote. É importante a gente ter em Jesus não só um rei, mas também um sacerdote. É importante a gente ter em Jesus aquele mediador.
É importante a gente ter Jesus, aquele que vai levar as nossas orações a Deus, que vai interceder a Deus, que através do nome dele nós temos acesso a Deus. Às vezes a gente fica pensando, quão pecador eu sou? Quão transgressor da lei eu sou? Não tem perdão para mim? Quantas pessoas não pensam assim? Ah, Fabrício, eu fui salvo pela graça, mas mesmo pessoas convertidas, depois de um tempo, começam a querer merecer o favor de Deus. Começam a querer merecer alguma coisa de Deus. Ah, eu não chorei, eu não senti, eu não servi da forma correta, eu não orei tantas horas. Ah, eu não me senti perdoado porque eu não chorei. Não, meus irmãos. Nós somos perdoados, não é pelo tanto que a gente chora. O chorar é importante ficar entristecido pelo pecado. Mas não é isso que nos perdoa, nós somos perdoados por causa de Jesus. Nós somos perdoados todo momento que nós confessamos os nossos pecados, porque o apóstolo João ele vai dizer no capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também para nos purificar de toda impureza, de toda iniquidade. E como que a gente pode falar que Deus é justo perdoando pessoas pecadores como nós? O certo de um juiz é condenar o errado, não é? Mas Deus é justo porque o nosso pecado já foi pago na cruz. Por isso que Ele continua sendo justo em nos perdoar. Porque Jesus fala, Pai, o Fabrício pecou, mas eu paguei na cruz. Pai, olha que esse escrito de dívida contra fulano, Beltrano, eu rasguei na cruz. Aquele momento que Jesus fala, Pai, está consumado, ele estava falando, Pai, eu cumpri todas as exigências da lei, eu sou o sacrifício perfeito, e todo aquele que crê em mim, eu paguei pelos pecados dele, e eles têm vida eterna. Isso que significa que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Isso que significa falar que ele é da ordem de Melquisedeque, porque ele é de uma ordem que independe de lei, ele é de uma ordem antes da lei, ele é de uma ordem superior àquele tanto de conjunto de regras. Ele é eterno. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus porque nós temos um mediador perfeito. Glória a Deus porque nós temos livre acesso a Deus através do sacrifício do Filho dele. Meus irmãos, esse é o segundo ofício que o rei Davi vai falar. Nós vimos aqui que Jesus, ele é o rei que governa soberanamente, ele tem autoridade, ele senta à direita do Pai, ele continua reinando. Nós vimos que esse rei soberano, ele também tem um outro ofício, que é qual? Ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o nosso mediador. E agora o rei Davi vai dizer que esse rei soberano, que é o nosso mediador, nosso sumo sacerdote, ele vai vir. Ele vai vir para julgar os seus inimigos. Ele vai vir para acabar com todos os seus inimigos, com toda essa rebeldia. E o rei Davi diz no verso 5 ao verso 7, que esse rei, ele é um rei que governa com soberania, ele é um rei que é o sumo sacerdote perfeito, e ele é um rei que é o supremo juiz que vai julgar com severidade. No verso 5. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, então erguerá a cabeça. Aqui está se referindo ao dia da ira de Cristo. O autor de Hebreus vai falar, terrível, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrenda coisa, terrível é. Aqui, Davi, como se ele nos transportasse de Hebreus e nos levasse lá para o Apocalipse. Ele acabou de falar que ele é o nosso sumo sacerdote, vai vir o rei que é o sumo sacerdote, nós já sabemos que essa profecia se cumpriu em Cristo, e ele está falando de uma profecia que vai se cumprir. Apocalipse 11:18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Meus irmãos, nós temos um sumo sacerdote, ele nos salvou. Mas ai daquele que não tem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Será destruído, será esmagado. E aqui a gente vê algumas das características desse dia. Nós vemos primeiro que ele julgará indiscriminadamente. Nós vemos aqui que ele vai esmagar reis, ele vai julgar nações, ou seja, poderosos, pessoas simples, todo tipo de pessoa, letradas, iletradas, pessoas com posse, sem posse,
todo aquele que é inimigo de Cristo, todo aquele que rejeitou o seu senhorio, a sua soberania, todo aquele que não tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro na cruz, serão destruídos, serão condenados, serão julgados nesse dia da ira. Jesus não virá mais como um cordeiro para ser morto, ele virá como um leão, como um juiz para julgar. E ai daqueles, meus irmãos, ai destes, ele esmagará reis, julgará as nações, será um julgamento indiscriminadamente, o seu julgamento será severo, esmagar, amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão. Será um dia terrível. Será um dia terrível para aquele que é inimigo de Cristo. Ele julgará incansavelmente, no verso 7, no caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. A gente tem que lembrar aqui que o rei Davi está numa linguagem de batalha. E era normal naquele tempo, os guerreiros, quando eles venciam a guerra e eles iam perseguir seus inimigos, eles estavam com tanta avidez em alcançar seus inimigos, que eles viam um ribeiro, eles já baixavam, já enchiam a boca de água e corria para continuar perseguindo seus inimigos. Aqui o rei Davi está falando que será um julgamento indiscriminatório, reis, pessoas simples, será um julgamento severo e será um julgamento incansável. Os irmãos lembram de Juízes, Gideão? Gideão, ele vai lá guerrear e tem, se eu não me engano, 32 mil guerreiros com ele. Deus fala, tem muito cara aí, vocês vão achar que foi na força do braço. Pode falar que todo mundo tem medo para ir embora. 22 mil vai embora. Fica 10 mil. Deus falou, tem muita gente aí ainda, vocês vão achar que foi porque vocês são fortes. Fala com eles para beber água lá no rio lá. Aí o povo vai beber água, tem uns que debruçam, deita, vê a temperatura da água, faz um copinho, fica brincando. Aí Deus fala, Gideão, todo mundo que bebeu água desse jeito, manda embora. Só aqueles que beberam água como um cachorro, já tacando na língua aqui, só esses que vão ser. Aí sobraram 300 e Deus fez maravilha. Mas o que eu quero dizer? Era um costume aqui, daquela época, dessa linguagem bélica, dos guerreiros, eles chegarem num riacho, já beber água e correr para perseguir o seu inimigo. E Davi está falando sobre isso, que esse rei, ele vai esmagar outros reis, ele vai amontoar corpos, ele vai beber do rio. O que ele está dizendo? Olha, vai ser um dia terrível. O Senhor Jesus, ai daquele que tentar esconder dos olhos como chama de fogo, que todas as coisas vêm. Ninguém vai conseguir escapar do juízo de Cristo. Ninguém vai conseguir escapar desse juízo. Alguns podem perguntar, Fabrício, onde está a mansidão de Jesus? Onde que está, Fabrício? Jesus amoroso. Calvino, ele explica isso de uma forma bonita. Ele fala assim, na qualidade de pastor, Jesus, ele é gentil em relação ao seu rebanho, mas ele é feroz e terrível em relação aos lobos e ladrões. Porque o mundo, ele tenta falar isso, né? Jesus é amor, meus irmãos. Jesus, ele é gentil, ele cuida dos seus, do seu rebanho. Mas ai daquele lobo, ai daquele ladrão que rebela contra ele. Terrível coisa será. Calvino diz, olha, Cristo é manso para os que entregam seu cuidado, enquanto os que se opõem a ele e rejeitam o seu reinado sentirão com que assombroso e terrível poder ele está armado. Por isso que a gente fala, e eu não canso de falar, ai daquele que nesse dia não tiver o Senhor Jesus como Salvador. Ai dessa pessoa, terrível coisa será para ela, meus irmãos. Portanto, nós concluímos aqui que é tolice rejeitar Cristo. É insensatez rejeitar esse Todo-Poderoso, esse Rei que governa, que criou todo o universo. A vitória final de Cristo, Jesus, sobre os seus inimigos, ela é proclamada sobre as Escrituras, toda a Escritura. A Bíblia deixa clara que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é Senhor. Todo mundo vai se dobrar nesse dia. E o que nós precisamos fazer? Arrepender de toda rebeldia, aproveitar dessa paciência, porque a paciência de Deus, ela tem limite. A paciência de Deus, ela tem limite. Toda vez que a paciência de Deus, ela não encontra arrependimento, o resultado disso é a ira dele. Porque o inferno nada mais é que a justa manifestação da ira de Deus para com o pecado. E a paciência de Deus tem limites, meus irmãos. Não vamos brincar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós?
Já pensou nisso? É bonito falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu pergunto, e se Deus for contra nós? Quem que vai nos ajudar? E como que Deus se torna contra nós? Toda hora que nós temos pecados ocultos, toda hora que nós não nos arrependemos, toda hora que nós não nos entregamos e não nos rendemos ao senhorio de Cristo Jesus, nós não teremos em Deus favor dele, meus irmãos. Nós precisamos arrepender enquanto há tempo. Faz assim, ó. Enquanto você está respirando, tem chance. Enquanto você está respirando, a oferta aqui de salvação ela é para hoje. Enquanto nós temos fôlego de vida, nós podemos nos arrepender e pedir perdão, e através do nome de Jesus, o Senhor ele vai nos perdoar. Mas, meus irmãos, jovens, homens, mulheres, não vamos brincar com a paciência de Deus, porque Jesus ele vai vir, e vai ser terrível o dia que ele vier pedir contas. Será terrível. Mas nós, nessa batalha, todos aqueles que têm nele seu Salvador, terá conforto. Porque Jesus, que será esse juiz que vai vir para julgar, é o mesmo Jesus que é o sacerdote que faz a intermediação de nós para com Deus. E nós podemos descansar nisso. Nós podemos, dessa forma, participar da vitória dele. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu 1000 anos depois de Davi. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por causa de Jesus. Nós temos esse conforto. E uma aplicação, 3 aplicações aqui. Primeiro, descanse na soberania de Deus. A gente fica muitas vezes chateado com os governantes. A gente vê os governantes cada vez governando contra os princípios cristãos, beneficiando leis anticristãs. A gente vê cada vez eles fazendo coisas que Cristo não quer que seja feito, indo contrário à Bíblia. Mas nós precisamos descansar na soberania divina, sabe por quê? Porque Jesus é o Rei soberano. Ele não perdeu o controle, ele nunca vai perder o controle, ele controla todas as coisas. Quando você não entendeu o que está acontecendo, entenda quem você serve. Nós servimos a um Rei soberano que nunca perdeu e nunca vai perder o controle. Meus irmãos, descansa na soberania divina. Muitas vezes a gente fica chateado com o sistema judiciário. Muitas vezes a gente fica chateado com a justiça, que era para defender a lei, mas a gente vê eles julgando em causa própria. A gente vê eles fechando os olhos para a lei e fazendo coisas barbaridades. Mas aqui nós temos a garantia que esse Rei soberano, ele também é um Rei justo, juiz, que ele vai vir para julgar todos os seus inimigos. Jesus vai julgar todos os seus inimigos. Jesus vai julgar e vai destruir todos os seus inimigos, meus irmãos. Para este juízo será duro. Portanto, descansa na soberania divina. E segundo, chegar a Deus não é uma questão de mérito próprio. Não tente merecer o perdão de Deus. Nós nunca vamos merecer o perdão de Deus. Não tente ser aceito pela sua própria força. Você nunca será. Não tente chegar a Deus como se você merecesse algo, porque nós nunca merecemos. A única coisa que a gente merece é o inferno, porque nós somos pecadores. Nós nos achegamos a Deus jamais por mérito próprio, mas somente pelos méritos de Jesus. Ele é o único caminho para a salvação. Não há outro nome sequer. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E com esse entendimento, para finalizar, não há razão para viver longe dele. Não há razão para esfriar na fé. Não há razão para você ficar desanimado quando você entende que o seu relacionamento com Deus não é em nada daquilo que você fez, mas sim naquilo que Cristo fez. Então, agarre em Cristo, que a sua vida vai mudar. Agarre nos méritos de Cristo. Fabrício, quando eu sei que eu sou indigno? Quando você agarra naquele que é digno. E o único digno é Jesus. Agarre-se nos méritos de Cristo, e dessa forma não tem motivo nenhum para você ficar desanimado na fé. Quando você estiver desanimado na fé, fala, Deus, me perdoa por causa de Jesus Cristo, me fortaleça, Deus. Eu creio aqui que Jesus, ele pagou os preços pelo pecado, meus pecados são perdoados, foram perdoados naquela cruz, e eu oro ao Senhor aqui, em nome de Jesus, me ajude a servir ao Senhor. Ore com toda a sua força, e quando você estiver orando toda a sua força, saiba que você está fazendo aquilo por causa que Deus está te instigando a fazer. E eu termino com o que o autor de Hebreus diz sobre o sacerdócio de Cristo. Ele diz, ele é capaz de dar salvação eterna a todos quanto lhe obedecem, e salvar
definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive para sempre e intercede por eles. Meus irmãos, vamos orar? Vamos orar com a convicção. Saiba que a sua oração, ela é ouvida não porque você sabe orar, não porque você tem palavras bonitas, mas a nossa oração é ouvida por causa de Jesus Cristo. Então, que a gente possa levar a Deus nossas dúvidas, que a gente leve a Deus tudo aquilo que nos impede de servi-lo com excelência e sempre descansando nos méritos de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus,